Estou bué de tesudo com estes óculos. Olá meus amigos, está tudo bem convosco? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já sabem de que é que vamos falar, porque o título assim o diz, vamos falar da minha experiência enquanto trabalhador de call center. Experiência essa que acaba amanhã. Amanhã é o meu último dia no call center em que atualmente trabalho e vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, peço-vos, por favor, que subscrevam o canal, comentem, metam um gosto. Já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam porventura a tentar na cozinha, no entanto sem sujar, porque depois para limpar é complicado. Se querem um conselho, façam isto, que é uma coisa que eu faço: limpem à medida que vão cozinhando. Resulta. Eu sei que, eventualmente, para pessoas que não lidam muito bem com multitasking, no início pode ser difícil, mas depois de se habituarem é a melhor coisinha, meus amigos. É a melhor coisinha. Eu digo-vos uma coisa, porque depois está a comida feita e está a louça lavada e vocês podem apenas comer e depois, obviamente, lavar a louça ou fazer como algumas pessoas, que não julgo, deixar a louça na pia para lavar no dia a seguir e depois acumular e aquilo ficar até com merda até o teto. Estou a brincar, não é um bocadinho de louça, pode ir a seguir. Eu sou obsessivo compulsivo, ok? Eu sou obsessivo compulsivo, vamos lidar com isso. Eu tenho problemas sérios e estou a lidar com eles porque faço terapia. Mas vamos falar sobre call centers e a sua relação com o capitalismo, ou como é que os call centers demonstram que esta fachada de liberdade que existe no capitalismo neoliberal é apenas e só aquilo que o nome indica, uma fachada. Portanto, vamos começar pelo início e isto vai ser altamente sequencial, senão eu perco-me. Eu até tenho aqui neste momento à minha frente um bloco de notas para eu saber em que ponto em que estou, porque a história vai longa, está bem, meus amigos? A história vai ser longa. Antes de mais nada, eu era testemunha de Jeová e vocês agora perguntam: isso é importante porquê? Era importante porque, apesar de eu ser um bom aluno, eu não fui para a universidade inicialmente. Também não fui para a universidade e também não fui para o ensino normal. Ou seja, as testemunhas de Jeová acreditam que nós, na universidade, vamos ser embebidos do espírito do mundo, do espírito mundano, e portanto vamos aprender coisas que talvez sejam perigosas, que sejam do diabo. Então não devemos ir para a universidade, não devemos aspirar ao ensino superior. Então o que é que eu fiz? Eu fui para o ensino profissional. Fui para o ensino profissional para gestão e programação de sistemas informáticos, GPSI, que se chamava então o curso na Escola Profissional de Braga. Fui um bom aluno e depois, logo a seguir, fui estagiar e eventualmente fiz um estágio profissional, na altura já um estágio profissional remunerado, acho que agora é estágio de emprego, que se chamam assim, mas é pela Instituição de Emprego de Portugal, que é o IEFP. Fiz esse estágio profissional, depois do estágio profissional fui trabalhar como técnico informático. Nesse estágio profissional fui basicamente web designer, web developer. E eu percebi rapidamente que não gostava dessa área de trabalho. Eu percebi que não queria ser informático a minha vida toda, não queria trabalhar em informática a minha vida toda, por uma série de razões. Eu sabia que tinha feito aquele curso porque, em boa verdade, não poderia seguir o meu sonho, que na altura era prosseguir direito na faculdade. Pronto. Era basicamente isso. Então eu percebi que não gostava assim tanto de informática, que só estava lá porque, no fundo, era testemunha de Jeová e precisava de arranjar alguma profissão, já que não podia ir para a universidade. Então fiz um curso profissionalizante. Ora, eu fui-me desvinculando das testemunhas de Jeová, muito por causa de ter conhecido a minha namorada. Muita gente já conhece a minha história. Eu até tenho um livro escrito sobre ela, que vai ser publicado eventualmente, chama-se Monólogos a Dois, mas eu depois falo sobre o livro porque, pronto, há vídeo para isso, haverá um vídeo para isso. Eu começo-me a distanciar das testemunhas de Jeová e decido finalmente ir para a faculdade. Ora, a minha namorada estava em Coimbra nessa altura e eu fascinei-me por Coimbra na primeira vez que a visitei e decidi no ano a seguir, 2017,
ir para Coimbra. O que é que eu fiz? Fiz os exames nacionais que precisava para entrar no curso que queria, então Administração Pública ou Privada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e os exames nacionais eram português e inglês. Tirei 19 nos dois. Para os camaradas BRs que estão a ver isto, a avaliação em Portugal é de 0 a 20, eu tirei 19 a português, 19 em inglês, e fui o segundo melhor na entrada do curso de Administração Pública ou Privada, sendo apenas ultrapassado por outro rapaz que teve uma média de entrada maior. Já não me lembro desse rapaz, honestamente, já nem sei quem foi, não me lembro do nome, mas odeio sinceramente. Estou a brincar, não me faz muita diferença o facto de ele ter tirado melhor nota que eu. Estou a brincar, faz porque é o meu ego. Não faz. Agora vocês vão ficar na dúvida se faz ou não. Pronto, eu fiz o curso em Administração Pública ou Privada, foi difícil no primeiro ano porque eu tive de abandonar o meu trabalho e tão pouco fui sustentado pela minha mãe. Na altura em que eu abandono o meu trabalho como técnico informático, a minha mãe estava a ser explorada numa fábrica de bolos. Ela fazia cake design. É uma fábrica de uma casa que faz natas aqui em Braga, que é muito conhecida. Ela estava a ser explorada, a trabalhar 24 horas por dia. Chegou a um ponto de burnout e ainda por cima ela sofre de fibromialgia. Despediu-se ao mesmo tempo que eu. Então eu vou para Coimbra com uma mão à frente e outra atrás. Fiquei completamente despossuído. Fui para uma residência universitária e não sabia se ia conseguir ficar lá muito tempo, porque ainda não saberia se teria bolsa ou não. E para vocês terem uma noção, a bolsa é atribuída, sim senhor, mas se o agregado familiar não tiver ninguém a trabalhar, é mais difícil conseguir uma bolsa de estudos. Porquê? Porque eles têm medo que nós usemos o valor da bolsa, que é para pagar as propinas e a residência universitária, para sustentar o agregado familiar, como se nos estivessem a dar uma fortuna. Mas tudo correu bem, eu consegui a bolsa. Inicialmente passei algumas dificuldades, posso dizer que até passei fome. Se não fosse a minha namorada a deitar-me um prato de comida na mesa, muitas vezes eu não teria o que comer, e por isso eu sou muito grato. Hoje vivo com ela, com a minha companheira, nesta casa que nós temos. Eu sou muito grato à minha companheira por tudo o que fez por mim. Nós somos companheiros para a vida. Nessa altura, apesar de passar dificuldades, eu fui o melhor aluno da minha turma e no final da licenciatura em Administração Pública ou Privada terminei com média 16, o que na Faculdade de Direito dá direito a prémio de mérito. Ganhei 2 prémios de mérito, um no primeiro ano de faculdade, outro no final do curso por ter concluído a licenciatura em 2020 com uma média superior a 15. Neste caso foi 16. Ora, eu achava que iria conseguir arranjar trabalho facilmente na minha área. Muito facilmente. Porquê? Porque eu era dos melhores alunos, eu era um indivíduo com 2 prémios de mérito, eu estudei na saudosa Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, eu tinha tudo para se ingrar na minha área. Eu poderia trabalhar em recursos humanos, poderia trabalhar em contabilidade, poderia trabalhar em gestão de qualidade, poderia trabalhar numa série de áreas administrativas, porque efetivamente fiz um curso para isso e tinha a área privada e tinha a área pública, portanto poderia adentrar pelos dois. Decidi fazer um mestrado em Ciência Política, porque é a minha paixão. Ciência Política de facto é a minha paixão, e a minha estratégia era a seguinte: fazer uma licenciatura numa coisa que me permitisse trabalhar e um mestrado na área da minha paixão e eventualmente o doutoramento na área da minha paixão, e a minha paixão é Ciência Política, coisa que não poderia ser se eu ainda fosse hoje testemunha de Jeová. Ora, no primeiro ano de Ciência Política do mestrado não trabalhei, tirei muito boas notas. No segundo ano, ao fazer a tese, eu tive de trabalhar. A minha mãe sai de casa e eu tive de arranjar emprego muito rápido. Sai de casa por causa de alguns problemas que ela tem com a minha irmã, enfim, coisas que não vale a pena mencionar aqui. Mas a minha mãe sai de casa e eu fico a ter de sustentar a minha irmã, que é 5 anos mais nova que eu. Portanto, neste momento eu tenho 27, ela tem 22. Fiquei a sustentar a minha irmã. Ela estava com muitas dificuldades em arranjar emprego e, portanto, eu sustentei-a por mais de 1 ano. Sustentei a minha irmã e no segundo ano de mestrado o que eu estava a fazer, fundamentalmente, era a trabalhar e a escrever a famosa dissertação de mestrado. Apesar de eu estar a fazer aquilo em regime parcial, não é? Ao invés de fazer em 6 meses a dissertação, pedi para fazer em 1 ano e meio porque estava a trabalhar. Eu, para ter uma boa dissertação de mestrado, estava a trabalhar às 70, 80 horas por semana. Ou seja, não tinha fins de semana, a minha relação com a minha namorada estava a ficar muito fraca, com a minha companheira estava a ficar muito fraca, não tinha líbido, não tinha vontade de fazer nada, não tinha hobbies, só via trabalho e universidade. Trabalho e universidade. Aliás, eu nem ia à universidade, era trabalho e dissertação, era sentar-me em frente ao computador, depois de já estar
8 horas ou mais em frente ao computador a atender chamadas num call center e a responder a e-mails. Eu tive de arranjar trabalho muito rápido quando a minha mãe sai de casa e foi precisamente num call center que eu consegui arranjar. Eu faço entrevista de emprego e tal, olá, Quer trabalhar? Quero. Sabe falar inglês? Sei, falei um bocadinho de inglês, I speak English e pronto. consegui o trabalho nesse call center. Muito rapidamente fui empregado e eu pensei assim para mim, eu tenho habilitações académicas, eu vou eventualmente conseguir arranjar trabalho na minha área muito rápido. Isto em 2021, estamos em 2024. Só agora é que eu consegui arranjar trabalho na minha área. Vou trabalhar em contabilidade. Eu achava que, de facto, ia ficar lá temporariamente, mas as coisas não foram assim. Então eu estava a trabalhar num call center enquanto fazia o mestrado e concluí o mestrado em 2023. Eu defendi a minha dissertação de mestrado em abril de 2023. Ora, a experiência no call center foi o que me fez dar o último passo para me assumir como comunista. A experiência no call center fez-me perceber que o mundo capitalista não é a liberdade que nós pensamos que é. Obviamente que eu não posso dizer em que call center é que trabalhei, obviamente que eu não posso dizer para que projeto ou para que cliente é que eu trabalhei, já vou explicar esta questão do cliente, mas eu vou falar de forma abstrata, de forma geral, da experiência de trabalhar num call center. Ora, atualmente vocês conhecem muitas empresas que têm serviços de apoio ao cliente. Bancos, empresas que vendem café, como a Nespresso, empresas de comida, como a Unilever, etc, etc. Grandes conglomerados económicos, quase todos têm serviços de apoio ao cliente. Apoio ao cliente por chamada e apoio ao cliente por e-mail. E muitas vezes essas empresas têm o seu próprio serviço interno de apoio ao cliente, mas o que tem acontecido cada vez mais é que contratam a terceiros esses serviços de apoio ao cliente, fazem outsourcing. E então há muitas empresas de outsourcing. Há muitas empresas que prestam serviço de call center a grandes empresas. Por exemplo, um Santander vai ter um serviço de apoio ao cliente. Eu estou aqui a dizer ao calhas, não sei se é interno ou não, mas pode não ser. O serviço pode ser providenciado por exemplo, a Citel, que é uma empresa de call centers, e então vocês estão a falar com o vosso agente de banking do Santander, que pensam ser um funcionário do Santander, mas se calhar ele nem sequer funcionário é do Santander, nem nunca pisou no Santander. Se calhar ele está a trabalhar numa empresa de outsourcing, ou seja, uma empresa que realmente providencia estes serviços de call center, de apoio ao cliente, para o Santander. Pode ser o caso. Embora ele responda Santander boa tarde, ele não trabalha, não tem contrato de trabalho com a Santander. Era o meu caso. Eu trabalhava para todos os efeitos para uma Rentacar, mas eu não era contratado pela Rentacar. A Rentacar contratou o meu providenciador de serviços, o meu call center, para providenciar o hardware, portanto os computadores, a rede, a infraestrutura, etc. e os recursos humanos, ou seja, os trabalhadores. É assim que funciona. Muito do serviço de apoio ao cliente que hoje existe é terceirizado, é em regime de outsourcing. E em alguns casos acontece que é terceirizado do terceirizado. Porquê? As próprias empresas que fornecem serviços de call center muitas vezes vão contratar trabalhadores a agências de trabalho temporário como a Randstad ou a Adecco. Estas são as mais conhecidas em Portugal. Vocês conhecerão outras no Brasil, não sei se a Randstad e a Adecco operam no Brasil, digam nos comentários, camaradas. Mas então é assim que funciona. As grandes prestadoras de serviço no âmbito do call center é isto que fazem. Trabalham para grandes empresas e prestam serviços de apoio ao cliente, de ajuda ao cliente, por telefone e por e-mail. Era o que eu fazia. Eu dava suporte de after rental, de após o aluguer de uma viatura, para uma Rentacar, por e-mail e por chamada. Aliás, ainda o faço, ainda o vou fazer amanhã. Amanhã é o meu último dia, porque já acabaram os 2 meses de pré-aviso, porque acabam amanhã os 2 meses de pré-aviso. Então, importante perceber isto. Quando vocês ligam para um serviço de apoio ao cliente, a probabilidade de vocês não estarem a falar com um trabalhador que é contratado pela empresa para a qual vocês estão a ligar é muito grande. Ele vai dizer, olha, Vodafone, boa tarde, ou Santander, boa tarde, mas ele não está contratado pela Santander e muitas vezes nem sequer pelo call center onde trabalha. Está contratado pela Randstad, portanto é terceirização da terceirização. Trabalhar num call center é ter de ser profissional
em multitasking. Nós temos de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nós temos de conseguir atender um cliente ao mesmo tempo que respondemos um e-mail, ao mesmo tempo que o ouvimos a gritar-nos ao ouvido. Então é uma gestão complicada e há métricas para tudo. Nós temos de cumprir métricas, nós temos de cumprir targets que vão ser avaliados ao final do mês. Não é fácil trabalhar no call center. É um trabalho que exige mexer em muitas aplicações ao mesmo tempo, é um trabalho que exige estar atento a várias coisas ao mesmo tempo e por uma falha mínima nós podemos ter um corte no prémio salarial, no prémio de performance. Eu por acaso trabalhei com uma equipa de agentes e de supervisores dos quais não tenho qualquer queixa. Adoro a minha equipa, adoro os meus colegas de trabalho, gosto muito dos meus supervisores que no fundo são trabalhadores que estão apenas um nível na hierarquia acima de mim, gosto muito deles e se eles estiverem a ver este vídeo, apreciar-vos-ei sempre e guardar-vos-ei sempre no meu coração. Mas a verdade é que trabalhar num call center não é fácil porque nós temos de fazer muita coisa ao mesmo tempo e a pressão é muito grande para que nós consigamos ter alta performance em todas as atividades que estamos a fazer. Então estamos a apontar um número do cliente ao mesmo tempo em que estamos a responder ao e-mail de outro cliente para conseguir ter produtividade, mas ao mesmo tempo temos de nos lembrar de dizer a frase de início e a frase de fecho, temos de dar toda a informação necessária ao cliente, não podemos ser rudes, o cliente vai gritar-nos ao ouvido e nós não podemos simplesmente desligar o telefone, temos de lhe dar um aviso, etc, etc. É complicado. E a verdade é que os call centers são trabalhos ou empregadores com um alto nível de rotatividade de recursos humanos, com um alto nível de rotatividade de trabalhadores. Seja por iniciativa do empregador, seja por iniciativa do trabalhador. Pouca gente aguenta mais do que 6 meses num call center porque bate mal e vai embora. Por outro lado, muita gente simplesmente é contratada para períodos de peak season, para períodos de grande trabalho e depois não lhe renovam o contrato. Não foi o meu caso, eu estive 3 anos neste call center, já tinha um contrato permanente e vou sair por iniciativa própria porque arranjei trabalho na minha área. É um trabalho que não é qualquer pessoa que consegue fazer, por causa do multitasking, por causa da pressão, por causa das métricas. E as métricas é uma parte muito, muito importante. O Mark Fisher vai dizer que muita gente critica a burocracia, principalmente a burocracia de Khrushchev na União Soviética e o período pós-Khrushchev, etc. E mesmo a burocracia do chamado stalinismo, mas o neoliberalismo hoje em dia é altamente burocrático e isso vê-se por empresas de modelo tipo call center. Os call centers têm métricas para tudo. Métricas para cada peido que nós damos, basicamente. Eu tinha uma avaliação mensal da minha qualidade e da minha produtividade. Todos os meses eu tinha uma avaliação mensal. Os critérios de qualidade eram baseados no atendimento das chamadas e na resposta aos e-mails. Como é que eu respondia aos e-mails? Eu não podia responder aos e-mails com base na minha criatividade. Havia templates próprios para responder aos clientes da Rentacar para a qual trabalhava. A Rentacar, que era cliente do meu call center. E eu não podia falar com os clientes da maneira que quisesse. Embora eu tivesse alguma liberdade, este call center, posso dizer que ao nível de burocracia nem é dos piores, há muito pior. Mas também somos avaliados pela produtividade. Quantas chamadas atendemos, quantos e-mails é que respondemos, neste caso através de uma plataforma de tickets ou de claims, de casos, não é? Cada e-mail que nós respondemos depois é um caso que nós fechamos e nós somos avaliados depois ao final de cada mês para ver como é que está a nossa performance. Então nós somos muito facilmente transformados em números e em métricas. A liberdade que nos vendem neste capitalismo pós-moderno, neste capitalismo pós-fordista, em que nós podemos ser o que quisermos, é uma fachada que rapidamente se esvai quando trabalhamos no call center. Quando trabalhamos no call center, a burocracia manda. Há procedimento para absolutamente tudo. Geralmente, o nível de alienação neste tipo de trabalhos é muito grande. A pessoa sente-se cada vez mais um apêndice dos procedimentos, um apêndice da máquina que está a trabalhar, neste caso o computador, um apêndice do headset que tem para atender as chamadas, às vezes até o apêndice do rato ou do teclado. Nós sentimos que não temos liberdade sobre a produção que estamos a fazer. E o trabalho também, de certa forma, não é gratificante ao ponto de nós acharmos que estamos a ser úteis. Porque no final do dia nós não trabalhamos para ajudar o cliente,
muitas vezes respondemos de forma a prejudicar o cliente. O que importa efetivamente é cumprirmos a métrica ao final do mês. O serviço de apoio ao cliente, na ótica de um agente de apoio ao cliente, não tem um objetivo de apoiar o cliente, tem um objetivo de proteger a empresa do cliente. E, portanto, nós sentimos que o trabalho que fazemos não é verdadeiramente útil para a sociedade. E aí outra característica da alienação descrita por Marx. E Marx nem sequer conhecia os call centers. Há muita burocracia e o trabalho não é envolvente ao ponto de nós acharmos que estamos a fazer algo útil para a sociedade. O que nós estamos a fazer é proteger a empresa, neste caso o cliente para o qual o call center trabalha, não é? E as margens de lucro dessa empresa. E também, obviamente, as margens de lucro do call center, porque depois há pagamentos do cliente para o projeto no call center, etc, etc. É isso. Nos call centers, cada escritório que trabalha para um cliente diferente é considerado um projeto. Portanto, eu trabalhava num projeto específico da Rentacar e falava português e inglês, respondia a e-mails em português e inglês. Tenho muitas histórias engraçadas, tenho muitas histórias de clientes que foram extremamente parvos comigo. Já cheguei uma vez só, porque estava mesmo nervoso, a chorar. Mas conheço muita gente que chorou muitas vezes com clientes em chamada. Eu chorei uma vez porque estava numa fase complicada da minha dissertação de mestrado, foi a única vez que chorei, mas conheço pessoas que não conseguiam atender chamadas durante muito tempo porque os clientes eram altamente rudes. Têm histórias engraçadas, mas têm histórias mesmo muito difíceis. Tenho uma história de uma pessoa que se virou para mim e disse assim: eu quero falar com o seu supervisor porque eu preciso de uma pessoa com mais habilitações académicas para me responder a esta questão. E eu enervei-me. Isso só não me penalizou porque a chamada não estava gravada, porque por acaso aquela chamada não foi gravada para efeitos de avaliação de chamada. E eu respondi abruptamente: olha, eu sou pós-graduado, quase mestre, não é por estar a trabalhar num call center que não tenho habilitações académicas, e posso lhe dizer que neste momento o supervisor disponível tem menos habilitações académicas do que eu. E era verdade, na altura era verdade. Isso mexeu comigo, mexeu muito comigo, porque muita gente olha para quem trabalha num call center para um trolha com um telefone ou com um headset que está a ganhar o salário mínimo, quando muitas vezes o que nós estamos a fazer é extremamente complexo e exige um nível de concentração muito grande porque estamos a fazer várias atividades ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, processava refaturações, processava reembolsos, fazia ajustes de IVA, etc, etc, alterava faturas, fazia muita coisa que eu não posso adentrar mais pela minha atividade porque tenho de proteger, não é? Proteção de dados e tal, não posso ser a empresa para a qual trabalhei e tal, não sei o quê, já sabem como é que é. A parte desta história da pessoa que me pediu para falar com alguém com mais habilitações académicas, também tem um senhor que uma vez se virou, acho que isto teve que ver com uma cobrança que lhe fizemos e que dissemos que íamos manter essa cobrança, tinha que ver com um serviço qualquer que ele subscreveu sem se aperceber ao balcão da Rentacar, e o senhor disse, ipsis verbis, disse literalmente isto: olha, eu estou a viver na Suíça neste momento, mas não há problema, eu tenho dinheiro, eu vou apanhar um avião rápido para Portugal, eu vou ao balcão da vossa Rentacar, abaixo as calças, e vocês, um a um, vão comer-me em fila indiana o cu. E meus caros, eu estava tão cansado, tão abstraído do dia de trabalho, porque já era perto do fim do expediente, que eu dei uma resposta automática que foi hilariante, mas que me poderia ter posto em problema. Eu respondi: epá, não costuma ser nossa prática. E vocês acham isto uma história engraçada, mas eu acho que isto é uma forma também de explicar a alienação. Uma pessoa já está a fazer as coisas de tal maneira, de modo automático, que diz coisas sem se aperceber. Eu tive dias em que não me lembrei de uma única chamada ao final do dia que atendi. Estive em modo automático o dia todo. E este modo automático em que uma pessoa está, quando está a trabalhar, estar a trabalhar a pensar outra coisa completamente diferente, é uma característica da alienação. Os call centers são bons exemplos da alienação no âmbito do capitalismo, e eu tenho um vídeo sobre a alienação se vocês quiserem aprofundar o tema. Foi difícil para mim trabalhar no call center, não só por causa do multitasking, porque eventualmente eu habituei-me e a pressão eu já nem a sentia ao fim de 3 anos, não é? Ia fazer 3 anos agora em setembro de 2024, mas por causa do meu ego, porque na Universidade de Coimbra, particularmente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, é-nos vendida a ideia de que nós somos top, que nós somos a elite. É claro que eu, sempre de esquerda, nunca acreditei nisso e achei sempre balelas, mas
sem querer interiorizei um bocadinho a ideia de que não, eu sou formado em Coimbra, não vou trabalhar em qualquer coisa. E então eu pensava que ia arranjar facilmente trabalho na minha área e que aquele trabalho no call center era um trabalho temporário, mas foi o meu trabalho até agora. E foi um trabalho em que colaborei com muita gente com cursos superiores que não conseguiu arranjar trabalho na sua área e está num call center. Inclusivamente pessoas com a minha formação académica. Não da minha faculdade, mas de outras faculdades. E com ótimas notas. Estava a incomodar-me nos últimos tempos o facto de já estar a escrever para jornais, já ser reconhecido ao nível da ciência política e ainda estar a atender chamadas num call center e ser tratado pelos clientes como se fosse um ignorante. Estava a fazer confusão na minha cabeça. O trabalho de um agente de call center, para quem o conhece, para quem já o praticou, é um trabalho muito digno, porque é um trabalho altamente complexo e não é qualquer pessoa que o faz. Não é qualquer pessoa que o faz. Apesar da alienação que produz, mas não é qualquer pessoa que o faz. Mas eu tenho de admitir que as expectativas que o próprio capitalismo foi construindo a mim estavam a dar cabo do meu ego. Então, tenho de admitir que o facto de ter arranjado trabalho na minha área tranquilizou um bocadinho o meu ego. Mas eu devo dizer que este trabalho, estes 3 anos no call center, serviram-me de lição. Serviram para compreender muita coisa. Também serviram para construir defesas. Aquele período em que trabalhei 70, 80 horas por semana para entregar uma boa dissertação de mestrado ensinou-me a gerir bem o meu tempo. Deu cabo da minha cabeça. Ensinou-me a lidar com pressão. Ensinou-me a lidar com stress. Também deixou muita sequela, sem dúvida que deixou, e eu defendo um mundo em que a pessoa possa estudar sem ter de se sacrificar tanto, mas de facto a experiência no call center ensinou-me muita coisa, e ensinou muita coisa sobre o capitalismo. Acho que toda a gente que tem esperanças em relação à liberdade ou à suposta liberdade no capitalismo deveria trabalhar num call center, porque aí vai perceber que até as pausas são controladas, até eu ir fazer xixi é controlado, tudo é controlado. E no meu caso, por exemplo, eu não podia ter telemóvel dentro da sala, não podia porque era um ambiente de proteção de dados, eu não podia falar muito com os meus colegas do lado, embora agora mais para o fim falasse mais, e não era por culpa dos meus supervisores, era por culpa da própria orientação do call center. Embora neste call center eu tenha tido muitas liberdades e tenha conseguido ter grandes conversas, mas não era suposto que isso acontecesse. E se aparecesse uma grande desfia, tínhamos de fazer de conta, no fundo, que estávamos ali caladíssimos. Mas não era suposto que falássemos com o colega do lado. Portanto, o que o call center te ensina, fundamentalmente, é que durante 8 horas da tua vida, tu não és livre. Ou seja, a maior parte do tempo que tu passas acordado, se tu fores a incluir a hora de almoço, se tu fores a incluir o tempo de deslocação para o escritório e para casa, a maior parte do tempo que tu passas acordado, tu não és livre. Tu és quase um autómato. Então, é isto. Estou feliz. Acho que deixo muitas amizades naquele call center, mas aproveitei para vos dar esta novidade na minha vida. Era só isto. Malta, não se esqueçam de subscrever e colocar gosto. Está bem? É isso. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos partidos. Associações, sindicatos e partidos.